as relações entre Brasil e África, eu poderia dizer que elas têm três dimensões extremamente importantes. Uma dimensão que ela é histórica, né, por conta da relação que o Brasil sempre teve com a África desde o período da colonização, né, e as experiências que se foram produzidas aqui ao longo dos séculos, e portanto ela implica também na cultural, né, e uma relação que ela é simbólica. Nós falamos de uma África que nós não conhecemos, na verdade conhecemos mais a África que é do Brasil do que a África por ela própria. Às vezes nós falamos sobre a África sem nunca ter ido em África, portanto, uma dimensão simbólica. E nós temos também uma dimensão que ela é política, né? Entre a dimensão histórica e a dimensão simbólica, nós produzimos determinadas experiências que são fundamentais para se compreender isso, né? Como, por exemplo, a questão das práticas culturais, a questão dos aprendizados, né, que tivemos com os povos africanos, a questão da nossa religiosidade, da ancestralidade, das formas de fazer e de viver o mundo. Nós temos muito dos africanos. A dimensão política, eu quero citar aqui, por exemplo, a expressão de cooperação de autoajuda entre Brasil e África. Por exemplo, o Brasil ele sempre foi o grande apoiador, incentivador e que trabalhou também em função da liberdade dos países africanos, né, do jugo europeu. A chamada luta pela libertação nacional dos Estados africanos. O CEAL, por exemplo, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais, ele foi um importante mediador nesse processo. Inclusive, o CEAL ele era responsável em levar pesquisadores e artistas daqui para a África e criar a possibilidade para que africanos também viessem até aqui, enfim. E aí eu preciso registrar que uma das primeiras personagens, né, que mediaram esse processo em nome do Centro de Estudos Afro-Orientais aqui da Bahia, da UFBA, foi o Vivaldo da Costa Lima, né, o professor Vivaldo, o emérito antropólogo, né, natural de Feira de Santana. Feira de Santana tem um filho que ela não conhece, né? O professor Vivaldo da Costa Lima foi figura muito importante nesse contexto, né? No contexto das independências, na década de 60 e 70, que foi o contexto das independências. Então, só para você ter uma noção de como a Bahia ela representou muito bem essa mediação entre África e Brasil, no festival de arte negra, Festival Internacional de Arte Negra, que ocorreu em Dakar, no Senegal, né? Observe bem, Festival de Arte Negra. Quem tirou na categoria música em primeiro lugar foi o grupo de capoeira aqui da Bahia, né? Que foi o grupo que acompanhou com o Mestre Pastinha, né? Dentre outros mais. Isso mostra a importância da relação entre Brasil e África para além da experiência da escravidão. Então o professor Vivaldo, grande antropólogo, o professor Vivaldo da Costa Lima, o feirense Vivaldo da Costa Lima, ele foi um dos principais articuladores, mediadores. Ele foi para a África representando o Centro de Estudos Afro-Orientais, né? Inclusive celebrar essas parcerias. Portanto, o professor Vivaldo tem uma importância que a cidade de Feira de Santana não conhece, por isso que eu disse que ele é o filho que Feira não conhece. Outro aspecto que eu acho importante a gente frisar é exatamente as nossas práticas culturais de matrizes africanas, né? Então, a provocação que o professor Bittencourt, que é o Marcelo Bittencourt, fez, ela é muito importante, né? Ainda se tem muita coisa para se entender na relação África-Brasil a partir da experiência da escravidão. Entretanto, nós temos um mundo também muito grande para além da experiência da escravidão, e inúmeros são os exemplos. Um deles é exatamente esse projeto essa atuação, né, de cooperação que o Brasil estabeleceu com países africanos, né? Na atualidade, a gente observa um conjunto de políticas, né, que são estabelecidas entre Brasil e África, e eu preciso destacar, inclusive, no governo Lula, algo que foi bastante esfriado, né?
após disso, né? Entretanto, as atividades que nós desenvolvemos aqui na nossa casa, na Casa de Cultura, Malum Casa de Cultura, assim como outros colegas em outros espaços, ela não pode perder de vista que nós precisamos aprender muito mais sobre África. O Dia de África, ele é muito mais que uma mera ação diplomática de reconhecimento, né, ao que ocorria nos anos 60, quando se estabeleceu lá em 63 o Dia Mundial de África. Para nós brasileiros, o Dia de África é um momento para que a gente possa refletir, né, o quanto nós conhecemos sobre África e o quanto nós precisamos conhecer mais sobre África, até para que a gente possa conhecer melhor sobre nós mesmos, né? Então essa é uma questão que o Malungo ele trabalha seriamente. Não temos condições de entender um país pluricultural, multiétnico, né, onde tem as suas principais bases culturais montadas sobre as tradições africanas, querer entender esse país sem você entender a dinâmica das sociedades e das culturas africanas. Em nosso caso, em especial da África Atlântica, da África Centro-Ocidental, né? Portanto, fica aqui o recado para que se consiga entender de forma mais madura a experiência das populações negras no Brasil. É necessário que se entenda também aspectos importantes das sociedades e culturas africanas. Portanto, o Dia de África ele é muito mais importante do que muitos imaginam.